Olá, pessoal. Esse é o Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL que tira todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia, um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha parceiraça, a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, também colunista, também colunista do Universo, do UOL. Oi, Maíra, tudo bem? Olá, Jairo, que prazer estar aqui com você. Você sabe o quanto que eu sou sua fã. E é sempre falar com você, para mim, é sempre um motivo de alegria. Sempre tem um sorriso no meu rosto quando eu vejo você. Eita, que coisa boa. E a gente recebe também a infectologista Rosana Richtmann, do Hospital Emílio Ribas, especialista em infecção e que trabalha também nas maternidades Santa Joana e Promatre, né? Então ela está aí super ligada em tudo que está acontecendo aí em relação à gravidez e essa pandemia que a gente está enfrentando. Aliás, né, depois que a vida de todos nós virou de ponta cabeça, como será é descobrir uma gravidez em tempos de coronavírus? Eu já começo perguntando para Maíra, que em abril, né, descobriu que estava, né, grávida ali, praticamente no primeiro mês depois que a gente estava, né, com a situação da pandemia mais complicada aqui no Brasil. Maíra, como que foi isso? Jairo, acredite que primeiro também aquele susto, né? Porque todo mundo tem aquela no imaginário de que quando você descobre que você está grávida, você vai soltar fogo. Mas a minha primeira reação foi de medo, de insegurança, né? Eu vivenciei uma pandemia, né? A gente sabe que já teve outras, né? No mundo teve a gripe espanhola, a malária, que não foi mundial, mas foi uma grande pandemia. Então eu comecei a ficar tensa. A primeira reação foi: meu Deus, e agora? Né? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir gerar uma criança no meio de tanta notícia negativa, tanta coisa? Essa sensação que a gente tem, que não tem fim, né? Que a gente nunca vai encontrar uma resposta para o corona, para a Covid-19, foi me dando uma angústia. E aí, depois, foi me dando a sensação de calmaria, de tranquilidade e de ter a sensação de que o fato de eu estar gestante, eu estava carregando também a esperança de que isso vai acabar e que dias melhores virão. Essa foi a sensação, sabe? Carregar a minha filha no ventre nesse momento de caos mundial me deu a certeza de que a gente não pode desistir de seguir em frente. Legal. Agora, um momento rapidinho, bastidor aqui. Você estava tentando engravidar, você estava planejando, e uma vez que você descobriu, você sentiu. É, porque eu conheço a Ladê, a Maíra tem um filho de 12 anos de idade, eu também não sabia que ela estava pensando em engravidar. Daí eu queria saber dela se era uma coisa planejada e se você se sentiu julgada pelas pessoas. Como engravidar agora, em plena pandemia e tal. Não, não era planejado, né, Jairo? Inclusive, a maior prova de que a gente fala, né, o tempo todo que só engravida quem quer. Eu fazia uso de anticoncepcional e, assim, ó, uma falha é aquela coisa assim, né, que a gente tem que ter sempre muita atenção, porque uma falha pode resultar em uma gravidez não programada. Eu sempre usei anticoncepcional, sempre eu tive altos e baixos e me passei algum dia de tomar a medicação e agora estou aqui gestante. Mas assim, como eu também acredito no invisível, eu não acho que foi uma coisa ruim, muito pelo contrário, eu acho que foi para mim foi algo muito positivo, porque eu acho que um filho, uma filha, dá a possibilidade de me renovar também como pessoa. Eu sempre digo que a chegada de Aladê mudou a minha vida por completo. Foi com a chegada de meu filho que eu fui entendendo que eu poderia ser uma pessoa melhor, que eu não poderia aceitar qualquer coisa. E com a chegada de Ayan, eu tenho a certeza de que eu preciso seguir em frente e me fortalecer enquanto mulher e enquanto mulher negra. Mas não, eu não fui julgada. O que aconteceu comigo muito é nas pessoas querendo saber detalhes, né? E como eu estava me sentindo. Logo no início, é uma confusão de sentimentos. E aí, pelo fato de lista, a gente já sabe que a gente tem que ter uma cautela no que a gente vai falar. Então, assim, eu estava muito confusa, mas eu preferi não me expressar de como estava essa confusão, exatamente para evitar o julgamento. Sabe? A mãe diz, as pessoas romantizam demais a maternidade.
Então, quando a mãe fala, eu estou com medo, tem gente que não consegue compreender que esse medo é um medo natural, né? Porque todo mundo quer que a mãe diga, eu estou achando maravilhoso, eu estou achando lindo, era tudo que eu queria, eu sou a pessoa mais abençoada da face da terra, porque agora... E não, às vezes você fica nervosa, você fica tensa, você tem dúvidas, e essas dúvidas mexeram muito comigo, mas as pessoas mais me queriam mais saber de mim do que me julgar. Tá bom, tá ótimo. Rosana, uma gestação num período que nem esse é um ponto fora da curva, né? Existe algum cuidado especial que as mulheres têm que ter durante a gravidez e o início da maternidade nesse momento? Bom, primeiro, então, oi para vocês dois, que eu ainda não tinha dado o meu oi oficial. Eu também estou super feliz de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Eu acho que quanto mais a gente consegue informar as pessoas de uma forma direta, melhor para todo mundo. Então, assim, eu estava ouvindo a Maíra falar sobre tudo isso e é interessante, porque, Jairo, como eu trabalho em maternidade, é claro que eu vi gestantes e muitas gestantes infectadas com Covid, não com esse medo, mas já infectadas com Covid, chegando à maternidade numa outra fase da gestação que a gente acabou tendo mais experiência. Esta fase da Maíra, que é o início da gestação, e ela está vivenciando todo o medo, insegurança e uma série de interrogações que a gente está vendo nesses últimos meses, que felizmente essas interrogações começam a ter alguns pontos de exclamação, no sentido da gente começar a ver algumas respostas bem importantes, me faz te falar que, assim, se alguém me perguntasse em abril, se a Maíra chegasse para mim e falasse, Rosana, estou querendo engravidar, meu filho já tem 12 anos, estou querendo ter o outro. Eu ia falar, ó, vamos devagar, calma, não é hora disso, a gente não conhece a pandemia ainda, não conhecemos esse vírus. Gestação e pandemia, a gente lembra de influenza, que as gestantes podem não se dar tão bem, a gente lembra de Zika vírus, que foi um problema para a gestante. Então, sempre tem aquela nuvem. Então, imagino ela em abril, que a gente não sabia quase nada ainda sobre esse vírus de gestação, a insegurança que ela deve ter sofrido de lá para cá. E agora eu tenho certeza que ela já deve estar mais tranquila, porque ela está vendo, e eu já aproveito para te falar, Jairo, que assim, as gestantes, do ponto de vista de saúde do feto, do bebê, até agora, nós não estamos vendo grandes problemas com Covid. Diferente de influenza, diferente de Zika vírus, nós não estamos vendo pro recém-nascido grandes problemas, mesmo quem tem a Covid, no momento do parto, um pouquinho antes do parto, tá? Então, essa é a boa notícia. O que a gente está nessa pandemia é que as gestantes que estão lá na frente quase para dar à luz, elas acabam podendo ter um parto um pouquinho mais precoce, um trabalho de parto prematuro, exatamente porque eu preciso interromper o parto para cuidar direito da mãe. Isso é eventual, é raro, mas a gente já teve que fazer isso mais de uma vez, exatamente para poder cuidar bem da mãe. Então, Jairo, respondendo sua pergunta hoje, se ela me chegasse hoje, em julho, e me perguntasse, Rosana, estou querendo engravidar, o que você acha no meio dessa pandemia? Eu talvez falasse para ela que hoje eu tenho mais segurança em falar para ela que a gestação dela, desde que ela não tenha os fatores de risco, que daí vale para a população inteira. Então, assim, uma gestante com diabetes, não, pode ser maior risco. Uma gestante com pressão alta não controlada, pode ser maior risco. Uma gestante com sobrepeso, pode ser maior risco. Ou seja, nada diferente do que a gente está vendo na população, tá certo? Então, óbvio que os cuidados para qualquer gestante que está ouvindo a gente não ter a doença, é óbvio que é muito bem-vindo, é óbvio que é muito bem-vindo. Mas, mesmo que alguém tenha contato com alguém doente nesse período, calma, que a gente está vendo também que não é tão é muito diferente do que a gente viu no passado recente com outros agentes infecciosos. E as gestantes... Tudo bem, Maíra? Tudo bem, Rosana, que bom. Você está falando exatamente o que eu senti em abril. Eu só tinha medo. Agora eu só tenho certezas que está tudo bem. O que a gente fica pensando em como a gente pode dirimir as possibilidades de um contágio na hora do parto, né? Então, assim, a gente fica pesquisando qual maternidade, a gente ia parir em um hospital
Eu digo a gente, porque eu e meu companheiro, a gente é aparelho no hospital, que tem entrada para outros casos, agora a gente escolheu só uma maternidade, porque eu sei que isso já diminui. Então, assim, a gente foi levando alguns fatores, mas eu não permiti que eu fosse pautada apenas pela Covid durante a minha gestação. Legal. Rosana, os cuidados que a Maíra está trazendo para a gente, assim, que uma gestante deve ter, né? Além do isolamento social, de usar máscara sempre que precisar sair na rua, das medidas básicas de higiene, de lavar as mãos com frequência, usar álcool gel cada vez né, não puder lavar as mãos, enfim, além desses cuidados, né, e do pré-natal, né, você imagina algum outro cuidado? Você pode trazer algum outro cuidado ou são exatamente os mesmos cuidados que qualquer mulher, qualquer pessoa teria durante a pandemia? Olha, Jairo, eu encaro a gestante, apesar de tudo que eu falei no início, mas eu encaro a gestante como um grupo especial, né, durante a pandemia. Então, como eu te falei, o ideal é não ter a doença. Porque, claro, a gente está falando que é eventual, mas tem números mostrando que sim, pode ter algum problema. Então, eu te diria, uma gestante que consiga e conversar com, sei lá, o chefe dela e falar, olha, será que eu consigo fazer home office até o final do ano, por exemplo? Ou muito menor do que ela ter que ir para o trabalho, etc. Tem muita gente que não consegue fazer isso porque tem que trabalhar e tem que pegar transporte público. Lógico, o risco aumenta. Então, se você puder fazer as coisas mais próximo da sua casa, para poder ir ou caminhando, ou evitar essas coisas onde tenham, principalmente o transporte público, onde tenham mais gente, e dois, sempre tentar ventilar o ambiente, a gente até fala disso, de ônibus, etc. Tenta ser chato mesmo, ó, dá para abrir a janela, etc. Isso é muito importante, essa ventilação do ambiente é muito importante. Então, eu te diria, Jairo, que eu se tivesse que orientar alguma paciente minha gestante, como a gente tem, eu falaria, não deixe de fazer o seu pré-natal, converse com o seu médico. Hoje tem muita gente fazendo telemedicina mesmo no pré-natal, no sentido de que às vezes você está super insegura com alguma coisa, e é uma coisa que você consegue resolver num bate-papo com o seu obstetra. Você não precisa se deslocar até o consultório dele. Então, vamos usar esses novos recursos, esse nosso novo normal, também para evitar a exposição dessas pacientes gestantes ao risco do coronavírus. Nós estamos falando com locais muito diferentes, o município de São Paulo que está com uma diminuição, felizmente, do número de casos, uma diminuição mais sustentada, mas tem muitos outros estados e o interior de São Paulo que está tendo um aumento do número de casos. Então, também essas recomendações vão depender muito de onde nós estamos. Então, por exemplo, Jairo, a gestante quer fazer uma atividade física e quer ir lá para uma academia. Eu ia falar, ó, vai para o parque. Eu acho muito mais saudável. Eu acho que tem que fazer atividade física, mas faça num lugar aberto, num lugar onde você tenha menor risco de entrar em contato. Então, eu acho que a gestante tem que ser encarada assim como um grupo especial e não com uma rotina como a gente às vezes fala para um adulto jovem que tem que pegar transporte, trabalhar, etc. Eu acho que a gente precisa ter mais cautela nessa situação. Basicamente, Maíra, você engravidou do Aladê 12 anos atrás, você, né, tomou um monte de contato social, tal, agora você está grávida de Ayana e entre quatro paredes sem ver ninguém. Como que está sendo isso? Assim? Então, realmente são coisas bem distintas. Na gestação de Aladê, eu ainda saí para trabalhar no Carnaval de Salvador, porque eu era repórter e tudo, aqui fui. E agora, na gestação de Ayana, eu estou dentro de casa. Assim, claro que eu sinto falta, né, do afeto, do encontro com as pessoas, mas eu também me sinto muito privilegiada de saber que eu posso estar vivendo esse isolamento dentro de casa, porque eu sei que tem milhares de mulheres que não têm essa mesma sorte que a minha, esse mesmo privilégio. O home office, trabalhar em casa, ele é o maior atestado de sociedade classista, né? Que a gente sabe que nem todo mundo, uma empregada doméstica não pode home office, uma vendedora ambulante não pode fazer home office. Então, assim, eu fico várias pensando o quanto que eu estou sendo privilegiada nesse momento, porque não é a realidade de todas as mulheres, nem todas as mulheres podem se dar o luxo de viver esse distanciamento que no momento é o mais recomendado para assegurar a saúde da mãe e da criança.
Legal. Legal isso que a Maíra falou. Pessoal, e você que quer mandar pergunta para a gente, fica à vontade, é só caçar, né, as redes sociais do Viva Bem UOL, mandar sua dúvida, mandar sua pergunta, e a gente tenta ler aqui nos nossos programas. E a gente selecionou algumas perguntas que chegaram hoje para a gente, e a primeira é para a Rosana. Rosana, uma dúvida de uma leitora da gente, de alguém que acompanha aqui o programa, ela quer saber o seguinte: uma mãe pode passar o coronavírus para o filho durante a gravidez, no parto ou na amamentação, Rosana? Essa pergunta é ótima, Jairo. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber. Então, assim, vamos começar pelo que a gente sabe que é mais seguro. A amamentação, e que, na minha opinião, e de todo mundo, o melhor alimento para qualquer criança é o leite materno. Felizmente, ninguém mostrou ainda que a amamentação causa algum risco para o recém-nascido. O risco seria, caso a mãe esteja com o coronavírus, a Covid-19, logo no momento que ela está amamentando, lógico que esse distanciamento menor pode colocar a criança em risco, não pelo leite, mas pelo contato respiratório. Então, o que a gente sugere, é claro, essa mãe use uma máscara para proteger o seu bebê, e desde que também já ela não esteja naquele segundo, terceiro dia de doença, que ela está tossindo muito, daí não, daí realmente a gente adia um pouco a amamentação. Ela pode até ordenhar o leite, ela pode tirar o leite e alguém saudável oferecer para o bebê. O leite não tem problema. No intraútero, ou seja, passar e a criança já nascer infectada, o que a gente sabe até agora, você sabe tudo que tem a ver com Covid-19, a gente fala até este momento, né? Mas o que a gente tem de dado até agora é que o vírus, ele pode sim passar transplacentária, né? Ou seja, intraútero. Tem raríssimos casos de crianças que nas primeiras 24 horas de vida a gente detecta o vírus já na criança, ou seja, muito provavelmente foi intraútero e não foi depois do nascimento, mas essas crianças todas, que são poucas e que foram seguidas, tiveram uma doença extremamente leve. Então, o que a gente está vendo é que mesmo no recém-nascido, que eventualmente pegou o novo coronavírus intraútero, acaba tendo um quadro bem mais tranquilo. Eu te diria que o risco maior é no momento do parto. Então, aquele periparto, aquela coisa que a mãe começa a adoecer, ela está lá com suas, 37, 38 semanas de gestação, ela está quase para dar à luz, e daí ela vem para a maternidade. Uma das coisas que a gente viu, Jairo, tanto eu vi aqui como já própria, mas na literatura, é que as gestantes, elas têm uma porcentagem maior de internação por causa da Covid-19 do que quando você compara o mesmo grupo de não gestantes. Lógico que tem uma coisa aí de cuidado por trás disso, porque se você está gestante e tem o vírus, o próprio médico vai ter uma tendência muito maior de falar, ó, fica com a gente, fica no hospital, vamos te observar de perto para ver se vai tudo bem, pelo menos alguns dias, depois você vai para casa. Então, ela precisa mais de internação. Então, o que a gente tem visto é que nesse periparto tem maior risco de transmissão. Então, se essa gestante vai para o parto e ela está na vigência do quadro clínico, aquele contato pele a pele, que a gente adora fazer logo que o bebê nasce, coloca no peito da mãe, coloca até para amamentar, isso, infelizmente, a gente acaba não fazendo, porque daí a gente sabe que tem um risco maior de transmissão da mãe para o seu recém-nascido. Então, tem alguns cuidados diferentes que a gente faz, e mesmo, Jairo, cuidados com a própria equipe médica, né? Quando você está... Porque, assim, só para a Maíra e vocês entenderem, se eu tiver que fazer uma cirurgia eletiva, sei lá, eu preciso fazer uma cirurgia, eu testo e estou positiva, é claro que eu não preciso fazer essa cirurgia hoje. Se eu puder, eu vou adiar a cirurgia até que eu não esteja mais infectado. O parto não dá para ser assim, muito pelo contrário. Então, a gente vai resolver, lógico, a gestação. E toda a equipe, inclusive, acaba também estando sob o risco de contaminação. E outra coisa, Maíra, que na tua linha, falando aí do medo, do isolamento, é essa situação de, por exemplo, dentro da maternidade, se tiver alguém na vigência da doença, ela não vai poder ter, por exemplo, acompanhante, ou vai ter super restrito o número de acompanhantes. Então, as maternidades, de uma maneira geral, a gente está restringindo muito o número de pessoas que estão entrando na maternidade, para a própria segurança dos nossos pacientes. Então, isso também é um problema, porque
A gente agora, que aqui em São Paulo as coisas estão melhorando, a gente está começando a deixar os avós entrarem, mas assim, tudo medindo temperatura, orientando, questionando se não tem nenhum sintoma respiratório. Então, é todo um cuidado para poder deixar, vamos supor, no teu caso, Maíra, você vai querer que teu companheiro entre no hospital, o próprio teu filho, você gostaria muito que ele entrasse no hospital, os pais, etc. E isso é difícil, às vezes, o paciente entender que nós estamos numa situação de uma pandemia. Então, nós realmente temos que restringir algumas coisas aí que o paciente não gosta muito, mas depois ele entende que é para a proteção de todo mundo. Maíra, e uma dúvida de uma leitora, de alguém que nos acompanha para você, que é o seguinte: que desafios você acha que estão vindo pela frente sendo mãe de uma menina, né? Você foi mãe do Aladê, você já comentou várias vezes esses desafios, e agora mãe de uma menina. Jairo, é impossível falar de ser mãe de menina sem fazer um recorte com a sociedade machista e patriarcal que a gente vive, né? E ainda mais eu sendo uma mulher preta, porque todo mundo sabe que eu falo muito sobre isso. E aí, quando você faz o recorte de gênero e de raça, é ainda muito mais cruel. Então, assim, muita gente me pergunta sobre isso e quer que eu fique nessa coisa muito, né, do mimo, de criar minha filha como uma princesinha, do cachinho que eu vou colocar no cabelo, o lacinho, o vestidinho. Mas quando eu penso em minha filha, eu tenho que pensar na existência dela. Eu tenho que falar para minha filha o tempo todo que a sociedade é machista, explicar que em alguns momentos, alguns comportamentos que o irmão dela vai ter, as pessoas vão ter uma forma e um comportamento que ela pode adotar igual ou semelhante ao do irmão, as pessoas podem julgar ela de forma diferente. Então, isso para mim é o maior desafio, sabe? Tentar explicar para minha filha que ela vive em uma sociedade machista, patriarcal, que pode, em vários momentos, objetificar ela. Isso para mim é o mais cruel. Agora, vindo para esse lado frufru, a sensação que eu tenho é que eu vou ter uma minimar, né? Uma Mairinha, para eu poder fazer a minha miniatura, poder brincar, botar uns turbantes, como eu gosto de colocar, usar roupa igual. Eu também tenho essas vontades, mas eu tenho que esperar ela nascer, saber se ela quer se vestir igual a mim, se ela quer ser parecida comigo, mas é o que eu estou mais ansiosa, né? Que eu possa poder brincar com a minha filha nessa coisa de olhar para ela e me reconhecer. Todas as vezes que eu penso nela, eu lembro um pouco da minha infância. Aí eu fico querendo saber, será que ela vai ser parecida comigo, esse meu jeito, como eu sempre tive, né? Eu sempre fui muito moleca. Eu sempre fui uma menina que sempre gostei das brincadeiras que eram ditas que eram brincadeiras de meninos. E as pessoas tinham que tentar me convencer que eu não podia brincar daquilo e eu nunca aceitei. E aí eu acho que minha filha já chega em um momento melhor, onde a gente já entende que tem brincadeira de criança, né? E ela vai poder brincar do que ela quiser brincar. E eu quero que ela queira brincar comigo também. Maíra, o parto de Aladê foi normal, né? Mais ou menos. Foi cesárea. Mas eu fiquei. Olha, eu conheço cesárea, conheço parto normal, mais ou menos eu não conheço. Não, é porque eu gosto de falar isso, Rosana. Porque o que acontece? Eu tinha a passagem, né? Eu estava lá com a abertura, eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, só que ele não fez a parte dele. Eu costumo dizer a ele que ele me pirraça desde a barriga, que eu pedindo para ele sair, ele ficou lá. E aí, depois de 12 horas, o médico que estava me acompanhando achou melhor fazer uma cesárea. Dizer que foi mais ou menos, porque eu senti todo esse processo do parto natural, né? Senti as contrações, fiquei ali naquela ansiedade, na espera, até que foi decidido pela equipe médica que deveria ser uma cesárea. Eu estou me exercitando agora, tentando fazer de tudo para que a Iana nasça normal, seja natural o parto, mas dizem que quando você tem o primeiro parto cesáreo, as chances de você ter o segundo normal são menores. Isso não quer dizer que seja impossível. Então, eu estou tentando me preparar para que a Iana seja natural, mas vamos ver aí. Eu quero que aí eu vou usar aquela frase clichê mesmo que os mais velhos falam, as mais velhas falam. Eu quero que ela venha com saúde. Se vai ser normal, se vai ser cesárea, sabe? Eu sei que eu tô com uma obstetra muito bacana que está me acompanhando. Eu só quero ver mesmo a carinha dela toda organizada. Rosana, hoje a gente não tem nenhuma. Mudou alguma questão de protocolo de parto normal, parto cesárea por causa da pandemia ou por causa do coronavírus, ou as orientações são as mesmas? Têm sido as mesmas?
As orientações já têm sido as mesmas, é a via que a gente chama de via obstétrica, né? Ainda mais que ela está com uma obstetra bacana, então é a via que o obstetra julga mais seguro para a mãe e para o bebê, tá? Então não tem nenhuma regra por isso. Eu sou acho bacana que ela está falando de ter menina, né? E não é nem pelo ter menina, Maíra, eu ia te falar de ter um filho pós-pandemia, porque eu acho que eu sou muito otimista e eu acho que a gente tem que levar dessa pandemia as coisas que nós aprendemos e que as crianças aprenderam, porque quem mais está fazendo a quarentena de verdade é a criançada, porque eles estão em casa, sem aula, então a gente está vendo, a gente praticamente não está vendo casos na pediatria, tem vários motivos para isso, mas realmente um dos motivos é que as crianças de fato estão se expondo muito menos do que o resto das pessoas que têm que ir trabalhar, pegar transporte público, etc. Mas o que eu acho bacana é que eu lido muito com criança aqui na clínica, no consultório, e a gente vê que as crianças já pedem para passar álcool na mão, as crianças pedem para lavar as mãos. Então, eu acho isso fantástico, porque mesmo que vai chegar uma hora que ela vai embora. Só que podem vir novos vírus, novos agentes que vão de novo causar algum problema para nós. Mas esse aprendizado de que, primeiro, o que eu fizer, eu posso influir na sua saúde. Então, isso para mim é fundamental, as pessoas terem essa consciência de que ela tem que se proteger para proteger você. A pessoa tendo esses cuidados de higiene que a gente deveria ter tido sempre, mas que sem dúvida foram super reforçados agora, em especial para as crianças, e quem aprende a ser um adulto saudável, um adulto com hábitos saudáveis, aprende de criança. Então, acho que a tua filha vai vir num momento bastante interessante, que eu acho que até o próprio irmão vai chegar para ela e vai ensinar para ela algumas coisas que talvez sem a pandemia a gente tivesse vivenciado. Então, eu só queria te falar isso para ver o lado, entre aspas, bom aí do pós-pandemia. Pessoal, eu acredito. Desculpa, Maria, pode falar, pode falar. Eu acredito nisso, que essas crianças pós-pandemia serão crianças não melhores no sentido de hierarquia, né? Não acho que ninguém é melhor do que ninguém, mas serão crianças que serão mais responsáveis, serão crianças que vão trazer para a gente uma luz para um novo caminho, porque elas já vão ter noção de que elas chegaram após superar o medo e a incerteza do futuro. Elas são o significado, elas são a representação de que o futuro continua. Ótimo. Pessoal, o nosso programa está quase acabando, mas para terminar, a gente tem uma sessãozinha que chama Confessionário. Confessionário, assim, sabe aquela dica de saúde que a gente tá careca de saber que, né, a gente fala para as pessoas fazerem desse jeito, a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz. Alguma coisa que a gente sabe que não deveria, não poderia, mas a gente não faz ou não consegue fazer. Maíra, qual é a sua confissão aí? Ai, meu Deus, assumi uma coisa. Eu vou ter que falar isso, tem que falar a verdade, né? Eu já dividi máscara, eu usei a mesma máscara que meu companheiro, e eu sei que não pode. Tá bom, ó, puxão de orelha, hein? Mas agora não vai fazer isso, não, mas tem que confessar, eu estou confessando. Jair, eu posso só fazer uma observação sobre isso, que eu acho bem importante. Eu andei vendo, já vi 2 casos de herpes, um herpes no nariz e um herpes no lábio de pessoas que não tinham, que usaram máscaras compartilhadas com pessoas que não necessariamente estavam com a lesão, mas têm histórico de herpes e apareceram com herpes. Eu estou dando só esse exemplo porque eu acho que é uma forma de meio que convencer as pessoas de que, de fato, não é só uma questão óbvia de higiene, mas também pode ter implicações de transmissão de outros vírus, tá bom? Era só uma observação para a gente reforçar a importância dessa história de não compartilhar máscara, que, Maíra, é extremamente comum, viu? Não se sinta mal, porque é muito comum. Mas eu já vou parar, que eu já fiquei com medo agora. Eu já vou parar, não uso não de vírus. Rosana, e você? Alguma dica de saúde que você recomenda aos seus pacientes, mas você não está fazendo?
Não, eu diria para você que eu acho que eu nem recomendo de verdade, porque eu pessoalmente acabo não acreditando, então acabo, por exemplo, esse negócio durante a pandemia das compras, de limpar as compras, eu nunca fiz isso, nunca fiz, mesmo quando a gente não tinha muita certeza em relação a isso. Primeiro que eu não ia ter paciência de fazer isso e não julgava uma coisa tão importante. E a segunda coisa é a história dos sapatos, que todo mundo fala, não, chega em casa, deixa o sapato lá fora, lava o sapato, limpa o sapato. Eu nunca fiz isso porque, de novo, eu não acredito tanto nessa importância. Posso estar errada, às vezes quando alguém me pergunta, devo fazer isso? Eu vou responder que sim, mas eu propriamente não faço. Daí já confessei. Olha só, então confissões de Maíra, confissões de Rosana. Pessoal, a gente fez um programa muito bacana. Agradeço muito, Maíra, agradeço muito, Rosana, pela participação, por estarem com a gente durante esse momento. Eu fiquei curiosa para saber a sua confissão. Eu quero que você fale. Estou dando recados, Maíra, que se eu começar a contar, a gente não vai acabar esse programa. Não, uma pelo menos. Essa história de lavar as compras, eu não lavava, mas aí tanto o pessoal falou para eu lavar que eu comecei a lavar. Mas tem algumas coisas que eu confesso para vocês assim que eu não tenho a menor paciência de lavar. Então eu prefiro comprar no supermercado, deixar 3 dias largado num canto da casa e aí tudo bem. Eu vou pegar, comer. Eu tenho a maior preguiça do mundo, eu sou que nem a Ladeira, tenho a maior preguiça do mundo de fazer algumas coisas. Ai, meu Deus. Pessoal, então, olha, muito obrigado para você que nos acompanhou. O programa foi super bacana. Um beijão super grande para a Maíra. Bom final de gestação. Que a Ana nasça com toda a saúde do mundo. Rosana, muito obrigado de novo pela tua participação, pela tua ajuda. E, pessoal, você aí de casa, continue com a gente no Conexão Viva Bem. E amanhã a gente volta falando de vitalidade. Beijão para todos, para todas. Fui. Tchau. Tchau. Qual?